Ter um problema de programação linear. O problema diz o seguinte: resolve pelo método gráfico o seguinte problema de programação linear. Minimizar a função objetivo menos x1 menos 3x2, sujeito à restrição x1 mais x2 menor ou igual a 6, menos x1 mais 2 vezes x2 menor ou igual a 8 e x1 e x2, sendo as variáveis de decisão, devem ser não negativas. Ok? Para resolver este problema pelo método gráfico, devemos traçar o nosso gráfico, o nosso sistema cartesiano. Traçamos o sistema cartesiano em função das variáveis x1 e x2, que são as variáveis de decisão, e depois devemos representar cada restrição neste sistema de coordenadas, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos para a primeira restrição. x1 mais x2 menor ou igual do que 6. Então, vamos buscar dois pontos dessa restrição para podermos representar uma reta. Okay? Porque isso é um problema de programação linear, o que significa que as restrições são lineares. Então, vamos lá. Quando x1 for 0, x2 vai ser igual a 6. Se x1 for 0, x2 vai ser igual a 6. Okay? Então, vamos considerar aqui 6. Consideramos aqui 6. Okay? O primeiro ponto, x1, 0, x2, 6. Temos o primeiro ponto aqui. Quando x2 for 0, x1 vai ser igual também a 6. Então, vamos considerar aqui 6. Temos aqui o outro ponto. Então, dois pontos formam uma reta. Então, traçamos aqui a nossa reta. Então, temos aqui a primeira restrição, né? Que vamos chamar dessa restrição número 1. Temos aqui a primeira restrição, a número 1. E temos agora a segunda restrição, a número 2. Tá? A segunda restrição também vamos representar, também uma reta, que são equações lineares. Então, vamos ter, quando x1 for igual a 0, x2 vai ser igual a 4. Vamos considerar aqui 4. Consideramos aqui 4. Okay? Quando x1 for 0, x2 vai ter que valer 4. Quando x2 for 0, x1 vai valer menos 8. Então, menos 8 está na parte negativa do eixo x1. Okay? Então, não nos interessa. Mas, nesta reta, nos interessa apenas essa parte positiva. Né? Aquela parte do negativo e sobe. Logo, a reta é mais ou menos esta. E temos um ponto de interseção entre estas duas retas, que temos que determinar, temos que achar esse ponto de interseção. Vamos fazer isso antes de continuarmos. Então, vamos achar o ponto de interseção. Para achar esse ponto de interseção, o que devemos fazer é resolver o sistema formado pelas equações x1 mais x2 igual a 6 menos x1 mais 2 vezes x2 igual a 8. Então, para resolver este sistema, fica fácil resolver por adição. Né? Se adicionarmos, vamos simplificar estas, que são simétricos, e então o que vamos obter é uma soma de x2 mais 2 vezes x2, isso é 3x2, igual a 6 mais 8, 14. Logo, x2 vai ser igual a 14 terço. Okay? x2 é igual a 14 terço. Então, quanto vale x1? x2 é igual a 14 terços, x1 vai valer quanto? Basta substituirmos 14 terço aqui na primeira ou na segunda. Vamos optar pela primeira equação. E vamos ter 4 terços. Okay? Vamos ter 4 terços. Então, já sabemos agora este ponto de interseção das duas retas que tem as coordenadas 4 terço
14 terços. Ok? Ok. Agora vamos então saber qual é a nossa região admissível. Ok? Qual é a nossa região admissível? Para tal, basta lembrarmos que aqui estamos diante de duas inequações. Então, essa primeira reta, okay, ela é menor ou igual do que 6. Ela é menor, os pontos estão todos abaixo da reta. Né? Os pontos estão todos aqui abaixo da reta. Okay? A segunda, ela também é menor ou igual a 8, então os pontos também estão aqui abaixo. Ok? Estão aqui abaixo. Ok? Estão todos aqui. Aqui também estão. Mas só que, onde é que elas se intersetam? Elas se intersetam aqui. Né? Se intersetam aqui. É aqui onde tem o ponto os pontos, onde os pontos das duas retas intersetam. Ok? É aqui onde elas intersetam-se. Então, o que é que nós podemos considerar? Que esta aqui é a nossa região admissível. Então, para tal, nós sabemos que, uma vez encontrada a região admissível, o ponto ótimo é um dos extremos dessa região admissível, ok? Se o ponto ótimo é um dos extremos dessa região admissível, nós temos quantos pontos extremos? Temos o primeiro ponto, que tem coordenadas 0, 0, vamos chamar de O. Temos o segundo ponto, que vamos chamar de A, que tem coordenadas 6, 0. Temos o terceiro ponto, vamos chamar de C, que tem coordenadas 4 terço, 14 terço. E temos o outro ponto, que vamos chamar de D, de B, vamos chamar de B, que tem coordenadas 0 para x1 e 4 para x2. Ok? Então, um desses extremos é o ponto ótimo do nosso problema, é o ponto que minimiza, ok, esta função objetivo. Logo, como saberemos? Bem, existem duas formas. Vamos mostrar aqui uma forma que é a forma de uma tabela. Vamos fazer aqui uma tabela. Vamos fazer aqui uma tabela. A tabela, vamos começar com P de pontos. Vamos escrever aqui ponto, com ponto. Depois, as variáveis de decisão x1 e x2. E, em seguida, a função objetivo, que é z menos x1 menos 3x2. Ok? Então, tendo esses pontos, vamos considerar o primeiro ponto, o ponto O, que tem x1 e 0, x2 também 0. Ok? Então, a nossa função objetivo vai ser 0. Ok? Substituindo 0 e 0, vamos ter 0. O outro ponto é o ponto A, que tem coordenadas para x1, 6 e para x2, 0. E substituindo aqui, o que é que vamos ter? Vamos ter x1 vale menos 6, vale 6, e vamos ter aqui menos 6, porquanto 0 vezes 3 é 0, então fica menos 6. E em seguida temos outros pontos, não é? Temos o ponto B, que é 0, 4, 0, 4, ok? Então, se substituirmos aqui 0 para x1 vai ser 0, 4 para x2 vamos ter menos 12. E, por último, o ponto C, que tem coordenadas 4 terço e 14 terço. Se substituirmos estes pontos aqui na função objetivo, o que vamos ter é menos 4 terço menos 14, 3 vezes 14 terços. Ok? Então, operando, vamos ter 3 vezes 14 menos 4 menos 3 vezes 14, isso vai ser 12, 42, ok? 42 sobre 3, 42 sobre 3, vamos apagar aqui, 42 sobre 3, e isto vai ser menos 46 sobre
sobre 3. Menos 46 sobre 3. Então, o que é que nós queremos? Queremos um ponto que minimiza a função objetivo. Então, o ponto que minimiza a função objetivo, olhando para esses 4 pontos, qual seria? Obviamente que seria o 46 sobre 3, o mínimo 46 sobre 3. Logo, o ponto seria o ponto C. Ok? Então, a solução para o nosso problema é o ponto C com coordenadas 4 terço, 14 terço, e isto que nos dá um Z, um mínimo de menos 46 sobre 3. Ok? E assim está terminado o nosso problema. O ponto ótimo é este ponto aqui. Ok? E obrigado pela atenção dispensada.